Olá a todos, sejam bem-vindos. E se de repente ficássemos a saber tudo, mas mesmo tudo, o que se passa no balneário do nosso clube? E se de repente também ficássemos a saber tudo o que se passa entre os jogadores e uma união hipotética de jogadores contra o seu treinador, a sua equipa técnica e a sua equipa diretiva? É isso mesmo. É de futebol, da gestão de um balneário que vamos falar nesta conversa. Aqui ao meu lado, dois ilustres homens do futebol, duas pessoas que percebem muito de futebol, mas que percebem também muito desta dinâmica do que é a gestão de um balneário de uma equipa de futebol. Diamantino Miranda, ex-jogador, olá Diamantino, manager, um jogador determinante na equipa de futebol do Benfica nos anos 80 e não só, várias vezes internacional, treinador de futebol, comentador desportivo, e eu agora continuaria aqui a alocar todos os cargos e todas as valências do Diamantino. Obrigada por estar aqui connosco. Pedro Almeida, psicólogo de treinadores e de atletas, de futebol e não só, mas também de futebol. Foi o Pedro que iniciou no Sport Lisboa e Benfica o departamento de psicologia do clube e aí trabalhou durante muitos anos. É doutorado em psicologia, mestre em psicologia do desporto, e aqui também continuaria a alocar mais valências, mas toda a gente também conhece o Pedro Almeida. Obrigada também por estar aqui, estarem os dois, e vamos então iniciar esta conversa. Futebol, gestão de balneário. Diamantino, vamos começar pelos seus tempos de jogador de futebol. Naquela altura sabia-se muito mais o que se passava no balneário cá para fora do que agora se sabe em relação às equipas. Era porque, boa tarde antes de mais, sabia-se porque havia um relacionamento muito próximo, principalmente entre jogadores, treinadores e jornalistas. Eu não gosto muito de dizer esta frase, mas eu ainda sou do tempo em que os jornalistas, por exemplo, nos jogos nos estrangeiros, viajavam nos autocarros com os jogadores, nas deslocações dos hotéis para os estádios. E, portanto, havia uma proximidade muito grande e havia uma grande cumplicidade mesmo. Daí as grandes entrevistas que hoje deixaram de existir nos jornais diários, as grandes entrevistas aos jogadores de futebol, onde os jogadores se abriam completamente perante o jornalista, porque sabiam perfeitamente que o jornalista também percebia bem aquilo que tinha que escrever e o que não tinha que escrever. Muitas vezes até, e não havia esta modernice da psicologia no futebol na altura, eram os próprios jornalistas que até nos aconselhavam muitas vezes o que dizer e como olha, dizer. vê lá se queres dizer isso, se calhar o melhor é não escrevermos isso. Mas também não havia tantos meios de comunicação social, Sim. não havia a internet, não havia esta velocidade de informação, na informação como há agora, não é? Claro. Por isso é preciso, e eu compreendo, e tenho acompanhado a evolução ao longo deste tempo, e percebo perfeitamente que há muitas coisas que devem ser resguardadas e que devem ser blindadas, como há algum tempo se diz, blindadas no balneário. Apesar de eu pensar que também para o público em geral Às vezes é importante saber um bocadinho mais, não é? Claro, algum conhecimento da pessoa, daquilo que se vai passando no próprio clube, também não fazia mal nenhum. Mas já lá vamos a esse equilíbrio. Agora vou pegar nas suas modernices e provocar o Pedro. É uma modernice ter psicólogos de desporto, e neste caso no futebol? É uma modernice de há muitos anos. Pelo menos no que me diz respeito, e em Portugal no futebol, desde 94, não é? E tive o gosto de trabalhar com o Diamantino, portanto, foi uma modernice que eu introduzi ao Diamantino. É verdade. Quando estava nos Júniores? Sim, nos Júniores. Foi uma modernice que funcionou bem na altura. É verdade. E agora, é evidente que a psicologia no desporto em geral e no futebol em particular tem dado os seus passos fortes, na minha opinião, particularmente nos últimos anos, e também porque começou a ficar mais clara a ideia do que é o papel de um psicólogo, nomeadamente quando se começou a perceber que não tem só a ver com o problema, também tem a ver com a otimização. E com a prevenção. Com a prevenção, e se bem que agora, nos dias que correm, mais particularmente, desde os Covid, etc., a questão da saúde mental voltou outra vez a ficar na ordem do dia. E já lá vamos, porque um psicólogo, desculpe interrompê-lo, Pedro, um psicólogo de desporto, e concretamente no caso do futebol, não trabalha só para ajudar os jogadores a saber, e os treinadores também, a saber o que dizer e o não dizer publicamente. Esse é um trabalho mais para um comunicador, sim, para alguém da comunicação, que faça media training. Portanto, o psicólogo fará um trabalho diferente
se calhar na gestão a posteriori de uma declaração ou de uma notícia que surgiu e que não devia ter surgido, pergunto. Não, a questão da comunicação nem sequer é um tema que nos ocupa assim tanto tempo do ponto de vista dos atletas. Dos atletas, aliás, dos atletas e dos treinadores em geral, nós trabalhamos essencialmente com a forma como os atletas e os treinadores pensam e sentem e naquilo que isso reflete depois nos comportamentos, ok? E a nossa matéria-prima, digamos assim, de base, são os pensamentos e as emoções das pessoas. E, portanto, aquilo que eu ajudo a gerir, digamos assim, é a forma como cada um pensa, como cada um gera o seu espaço emocional e para fazer alguma prevenção sobre questões comportamentais muito objetivas, coisas muito concretas do dia-a-dia, que são problemas para as pessoas, sei lá, uma impulsividade, uma situação de ansiedade, uma situação de ter recursos, mas sentir que não está a otimizar os recursos que tem do ponto de vista das suas capacidades, por algum travão, vamos chamar-lhe mental, que está a acontecer. Portanto, esse tipo de trabalho é um trabalho essencialmente de gerir de uma forma mais otimizada a forma como se pensa e a forma como se gera as emoções. Isto de uma forma muito genérica. Sendo que no futebol em particular, a nossa intervenção está muito centrada no treinador. Eu costumo dizer que o nosso papel essencial é com os treinadores, porque quando nós trabalhamos com os treinadores é mais fácil chegarmos a todos os atletas. É evidente que se estamos no futebol profissional, é muito difícil estar com o treinador e com os atletas em simultâneo, porque as zonas cinzentas são... os atletas em simultâneo também não será muito eficaz, não é? Não. O espaço do grupo é do treinador. É do treinador. Nosso espaço é sempre um espaço individual, seja ele com o atleta ou com os treinadores, é sempre um espaço individual. Mas mesmo naquilo que é a nossa intervenção, é sempre mais fácil nós gerirmos naquilo que é a estrutura que está em torno do treinador e ajudarmos o treinador na otimização da sua capacidade de liderança, da sua capacidade de gestão e das individualidades que tem à sua frente e na sua autorregulação também. Porque o treinador também é ele próprio um performer, claro. tem que ter as suas competências, tem que desempenhar ao mais alto nível. E não raras vezes, eu, enfim, nos anos que levo disto, senti que o espaço principal de intervenção era com o treinador, porque através do treinador chegaria a todos os pontos. Na formação é fácil estar com os treinadores e com os atletas. No futebol profissional, enfim, tive 7 épocas no futebol profissional e é mais difícil estar com ambos, porque o espaço que medeia os atletas e os treinadores, nomeadamente em momentos mais quentes, é, como se me diz, é tricky andar ali no meio. E, portanto, ou estamos num espaço ou estamos no outro. No futebol profissional, num grande clube... E os treinadores, genericamente, os treinadores no futebol profissional aceitam bem a intrusão, desculpe-me a expressão, mas a entrada de um psicólogo no grupo de trabalho? A intrusão nunca é, porque depende sempre do treinador a entrada, para começar. Portanto, eu nunca entrei em nenhum contexto desportivo no futebol sem o treinador me abrir a porta. Portanto, claro. Quem me abre a porta é o treinador. Não há intrusão. Portanto, é o treinador que abre a porta, portanto, entro para dentro da casa com permissão do dono, vamos chamar-lhe assim. Depois, o que é que se faz e como é que se faz... há sempre um espaço de diálogo com o treinador. É muito difícil, claro que depois há aquilo que é a autonomia técnica, mas é muito difícil haver alguma intervenção sem estar alinhado com o treinador. Claro. Muito difícil. Como eu digo, na formação é muito fácil depois esta permanência numa relação, digamos, estar a ajudar um atleta e a seguir estar a ajudar o treinador e estar ali a circular no meio dentro deste espaço. No futebol profissional isto fica mais difícil e temos que optar, ou trabalhamos com os atletas ou trabalhamos com os treinadores. Muito bem. Diamantino, no seu tempo de jogador, não passou assim tanto tempo, não é? No meu tempo... São 30 e tal anos. São 30 e tal anos. É muito pouco tempo. Mas no seu tempo, enquanto jogador, não havia psicólogos na equipa do Benfica, não havia psicólogos, e mesmo depois, quando o Diamantino assumiu as funções de treinador principal, também havia muito poucos. Houve, de facto, quando assumiu a equipa de juniores do Benfica, mas em equipas séniores, quando começou a sua carreira, não havia. Eram os capitães de equipa e eram os treinadores, ou alguns treinadores, que faziam ou que geriam estas sensibilidades, que geriam estas emoções, que geriam estes problemas que às vezes surgiam no balneário. Foi sempre assim, e quando começou a aparecer aquela frase que mais que um treinador é um gestor de recursos humanos... E às vezes até se dizia que o treinador era um pai, não é? Foi isso que aconteceu durante os anos todos, desde que eu me conheço a jogar futebol. Era o treinador realmente que fazia tinha todas essas funções de técnica, de tática, de física e depois psicólogo,
porque era realmente o treinador a quem nós nos dirigíamos quando tínhamos alguns problemas. Mas muito por porque intuição, fazia esse papel, não é? por intuição. Mas claro. o Diamantino teve treinadores estrangeiros que falavam muito mal português, alguns até nem falavam. E como é que essa gestão se fazia? Depois aí entravam os capitães de equipa, entravam os jogadores mais experientes? Como é que... Também, mas normalmente, sei lá, no Benfica tínhamos sempre essa facilidade, mais que nos outros clubes, Claro. ter alguém como treinador adjunto que falasse inglês principalmente. E quando havia alguma uma conversação mais direta com o treinador e mais pessoal, era o treinador adjunto que fazia a tradução. Embora alguns treinadores do Benfica que eu tive, principalmente o Eriksson, em muito pouco tempo começou a falar português e comunicávamos perfeitamente. E esse já com alguns conhecimentos de psicologia. Esse com alguns conhecimentos de psicologia, porque depois estas coisas da gestão do balneário têm muito a ver, primeiro, com os clubes. Quem são os clubes? Depois, que objetivos é que os clubes têm? Depois, as individualidades. Depois, o coletivo. Porque esta coisa da gestão dos balneários, e os treinadores têm que saber distinguir perfeitamente aquilo para onde vão, que é uma coisa é ir gerir um balneário do Benfica que ganha 95% dos jogos, e onde tem jogadores com uma capacidade técnica acima da média. Outra coisa é ir gerir um balneário que perdes 95% dos jogos. E gerir esses balneários é que é muito mais complicado. Claro, mas também, mesmo um balneário de uma equipa que ganha os 95% dos jogos, tem personalidades diferentes para gerir, tem sensibilidades diferentes para gerir, não é? O grande problema, para a felicidade dos treinadores e de toda a gente dos clubes, dos staffs, é que é muito mais fácil de gerir qualquer personalidade a ganhar. Claro. É muito mais fácil, porque muitos dos problemas nem se dão por eles. Muitos dos jogadores que possam ter até problemas pessoais, mas depois chegam à equipa, são titulares e ganharam mais um jogo. Aquilo atenua muito o que se passou ou o que se está a passar com ele. Nas equipas que perdem mais é muito mais complicado. Felizmente, o Benfica ganha muito mais e é muito mais fácil de gerir. Pode-se então entrar no campo dos egos. É verdade. Aí já lá vamos, mas eu queria também falar-vos sobre a formação, sobre os júniores, porque o vosso exemplo é muito importante para nós partilharmos aqui o do Pedro com o Diamantino na equipa dos júniores do Benfica, quando o Diamantino era treinador. Querem contar um bocadinho dessa experiência, de como foi o trabalho, o início do trabalho? Não sei se quer começar o Pedro, se quer começar o Diamantino. Olha, eu por exemplo, eu nunca tinha treinado uma equipa de júniores. E isto até serve para esclarecer a algumas pessoas da minha passagem como treinador pelo Benfica. Eu estive um ano, ou supostamente estive um ano, como adjunto do Kike Flores, supostamente, porque aquilo que me foi apresentado depois não foi cumprido. Portanto, andei ali um ano inteiro com o Chalana, equipávamos-nos. E depois, no ano seguinte, como tinha 2 anos de contrato, e tínhamos feito alguns jogos de reservas, onde havia uma mistura de jogadores que não faziam parte do plantel principal com os melhores júniores, e fazíamos uma segunda equipa, uma equipa de reservas, chamemos-lhe assim. E pronto, e as pessoas ou gostaram do trabalho e pediram para ficar nos júniores. Eu nunca tinha treinado júniores na minha carreira, mas aceitei. E é diferente treinar júniores e treinar séniores? Sim, muito diferente. Falando com o Rui Costa, depois, conversas que não interessam agora para aqui, aceitei, e uma das coisas que eu me lembro de ter feito, pena o Ruben Pinto não estar aqui hoje connosco para poder confirmar. Deixa-me só explicar, porque eu não disse isso ao início, o Ruben Pinto era suposto estar connosco hoje aqui, o jogador que atua na Hungria e que foi júnior do Benfica, só que compromissos profissionais não lhe permitem estar, mas havemos certamente também recolher o depoimento dele. E dizia eu, não me lembro se o Pedro estava presente na apresentação no auditório, na minha apresentação aos júniores do Benfica, e portanto a gestão tem sempre que ser feita assim, cada pessoa depois tem a sua maneira de achar aquilo que é melhor para aquela equipa, neste caso até para aquele escalão etário que é entre os 16, 17 anos, 18. E eu lembro-me de ter dito, porque era aquilo que eu pensava, e, aliás é aquilo que eu penso mesmo do Benfica também, enquanto equipa principal. Acho que o Benfica tem sempre o dever de ganhar. E então fui sempre muito exigente em relação à qualidade dos jogadores que têm que estar no Benfica, e é aquilo que o Benfica tem que fazer.
Sei que não é sempre assim, não se ganha sempre, mas o meu grau de exigência para o Benfica é este. E então disse aos miúdos várias coisas, entre elas que não estava ali para ir treinar doutores, nem engenheiros, estava ali para treinar jogadores de futebol, prepará-los o máximo possível para serem jogadores de futebol e pertencerem à equipa principal. Porque se quisessem ser doutores, fossem estudar, não estivessem ali, mas que estava ali mais como um irmão mais velho do que propriamente como um treinador. E depois lembro-me de ter feito uma coisa que me agradou imenso, ter conseguido depois confirmar, que foi perceber que o Benfica era melhor que os outros, principalmente no campeonato inicial, não sei se é assim que se chama, naquele campeonato inicial, antes da fase final, e disse-lhes a eles, olha, nós somos o Benfica, somos muito melhores que os outros, e há 2 ou 3 coisas que eu quero fazer aqui. Primeiro, quero chegar ao final deste campeonato com mais de 100 golos. Depois, não quero ninguém a festejar golos, porque a nossa obrigação é marcarmos 5, 6, 7, 8, 9, 10, os que pudermos marcar. Portanto, quando a bola entrar na baliza do adversário, não quero ninguém a festejar, quero que corram para a baliza. O Eusébio dizia isso, que não se devia festejar golos, muito menos penaltis. Pois, assim, agarrem na bola, venham a correr para o meio campo para termos mais tempo a marcar outro golo a seguir. E depois é verdade que aconteceu aquilo que eu não sabia que ia acontecer, mas aconteceu num jogo, lembro-me perfeitamente, na Madeira, onde os miúdos, ao fazer o 100º golo, em vez de agarrarem na bola, na baliza e virem para o meio campo a festejar, ou por outra, para marcar mais um golo a seguir, que era essa a ideia, vieram todos literalmente ter comigo ao banco, porque tínhamos feito o 100º golo. Tinham alcançado o objetivo, é normal. Há várias maneiras, mas isso depois depende das pessoas, dos treinadores também, de gerir estas coisas, porque, por exemplo, pode haver treinadores que chegassem, desde que ganham 0, o Benfica ganhava 0, estavam satisfeitos. É suficiente, já ganhou. Claro. Eu achava que eles tinham essa obrigação, porque eram muito melhor que os outros e estavam a jogar no Benfica, não estavam a jogar... E, portanto, geriu o balneário sempre, por exemplo, neste pequeno aspecto, geriu o balneário sempre na perspectiva de chegar ao 100º gol, não sabia quando, nem sabia se chegava lá. Mas geri sempre o balneário assim e foi uma festa enorme de ter-se atingido esse desidrato. Pedro, lembra-se deste trabalho, desta gestão? Lembro. Não me lembrava do detalhe da apresentação, mas lembro-me do detalhe do 100º golo e lembro do detalhe dessa comemoração. Só um parênteses anterior. O Eriksson, há um livro inclusive dele a partilhar histórias com um colega meu. O Eriksson desde os anos 80 trabalhava com um colega meu, portanto, como psicólogo, a título privado. E inclusive escreveram um livro juntos onde é um diálogo entre os dois a discutirem casos. Portanto, é um livro muito engraçado. Não me e foi isso também que ele acabou Não me recordo da referência do livro agora, nem do nome do meu colega, mas é um livro do Eriksson, escrito pelo Eriksson como colega. Jogou ao Benfica com 31 anos. Sim. Isto é um livro já talvez dos anos 90 ou mais, portanto, mas é só para dizer que se era diferente, então fica esta nota de rodapé. Não sabia. Em relação a esta questão, eu diria que cada treinador tem a sua forma, não há uma forma única, claro. Uma fórmula única para gerir. É fácil trabalhar com o Diamantino? Muito fácil, e não é para ele estar aqui. Algumas pessoas, ele sabe disso, dizem assim, opa, vais trabalhar com o Diamantino, ui. E isto é verdade, não estamos aqui a fazer... Mas ele já admitiu que é exigente, não estamos aqui enfim, estamos já com uma longa distância desses momentos, mas de facto encaixámos, certo? Perfeitamente. Encaixámos como se tivéssemos estado a trabalhar desde sempre, porque, sobretudo, eu acho que há aqui uma coisa que é muito importante, que é a questão do respeito profissional. E isso é decisivo na minha profissão. É muito difícil eu existir num contexto se o treinador não aceitar esta intervenção. E a clarificação da intervenção, porque não há nenhum espaço da minha intervenção que se sobreponha ao espaço de intervenção do treinador. Mesmo naquilo que é a intervenção individual com o atleta, a minha intervenção é quase sempre via treinador, a ajudar o treinador a gerir esse atleta da melhor forma. O psicólogo, pergunto eu, assiste aos momentos todos dos treinos todos? Preferencialmente, se estiver inserido num clube, sim. Viagens, treinos, etc. Quando estou a título privado, não. Claro. As pessoas vêm ter comigo, não é? Mas quando um psicólogo está dentro de um clube, sim. E tem essas 3 valências que eu disse há pouco, que é, por um lado, ajuda as pessoas a melhorar aquilo que já são bons, mas, por outro lado, faz prevenção de aspectos que podem ser prejudiciais, quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista da performance do atleta. E, em terceira linha, intervimos em crise, não é? Porque há situações de crise. Mas o Pedro há bocadinho falou, e a expressão, a palavra foi minha intrusão, e disse que não havia intrusão porque o treinador tinha que aceitar para poder trabalhar com ele.
Muito bem, vamos admitir um cenário, e se calhar isso já aconteceu, em que o treinador aceitou o psicólogo entra na equipa, começa a trabalhar e discute com o treinador os métodos e aquilo que é preciso abordar e aquilo que é preciso mudar para determinado comportamento de determinados jogadores. E se o treinador não concordar? Precisam de treinador sempre. 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 Portanto, o seu trabalho pode É não staff. ir... O trabalho é de staff. Pois. É de staff do treinador. O único que manda no contexto é o treinador. O resto das pessoas são staff do treinador. Portanto, não há essa proeminência, digamos assim, destas figuras, tal como de outras figuras, como o médico ou o fisioterapeuta, etc. Somos estruturas de staff. Portanto, há, como nós dizemos na gíria psicológica, há os line e há os staff, e, portanto, os line é que mandam, os staff apoiam. Ponto. E, portanto, quem é das estruturas de staff, aquilo que faz é ajudar. Como na sua opinião técnica dizem o que é que acham que é melhor, mas a decisão final é do treinador. Eu muitas vezes tive situações, curiosamente não foi com o Diamantino, mas com outro colega com quem trabalhei muitos anos, em que tínhamos situações em que ele dizia, está bem, mas não é isso que eu vou fazer. Pronto, e encantado, não há problema nenhum. Portanto, eu fico com o meu trabalho feito no momento em que eu digo aquilo que eu acho. Claro, claro. Isto naquilo que é o meu trabalho de funcionar um pouco como consultor ao nível do treinador. Claro, mas com os jogadores. Quando é uma situação de ajuda direta, que pode ser também no caso do treinador como pessoa, okay? Como performer, em que, sei lá, os treinadores também sofrem de ansiedade, os treinadores também têm questões de confiança, também têm questões de foco atencional, têm questões comunicacionais, não ao nível da forma como devem falar, tem de ser mais da área de media training, mas naquilo que é a dimensão do que é que vamos dizer. Não é tanto ao nível dos conteúdos propriamente ditos. É tipo, eu já disse isto tantas vezes, ajuda-me lá aqui outra maneira. É dizer o mesmo, mas de forma diferente. E isso não tem a ver com questões técnicas da comunicação, tem às vezes a ver com questões do dia-a-dia da equipa, daqueles jogadores ou lá o que seja. Mas, sobretudo, eu estava a dizer, a intervenção é muito mais sempre ao nível daquilo que é o fenómeno psicológico propriamente dito, na forma de pensar, na forma de sentir, quer o treinador, quer o atleta. Quando tenho um atleta à minha frente e me pede ajuda por alguma razão em particular, pois então eu vou em torno disso. E podemos estar a falar, mais uma vez, de questões, por exemplo, de ansiedade, que são as clássicas, questões de perturbação da concentração, que também são clásicas, questões de confiança, que são clássicas, às vezes questões de gestão familiar, que assume uma preponderância muito, muito grande na vida de um atleta, de um jogador de futebol. E gestão da vida social também? Gestão da vida social familiar, mais até da familiar. A questão familiar, na maior parte dos atletas, é uma dimensão muito, muito pesada, até porque muitas dos atletas vêm de famílias, não digo destruturadas, como é evidente, mas de famílias que eles são claramente a trave mestra e onde depois a expectativa que é gerada para eles próprios ou que eles geram para eles próprios face ao apoio à família, muitas das vezes acaba por trazer alguns problemas. Pode trazer problemas, sim, exatamente. E muitas vezes a nossa ajuda vai no sentido de, por um lado, pensar em alternativas para essa gestão familiar, outras vezes relativizar algumas questões que lhes trazem peso, lhes trazem ansiedade. Lembro perfeitamente, por exemplo, uma situação de um atleta que a necessidade que tinha de ganhar dinheiro para a família, claramente, cada vez que falhava, em vez de focar-se na jogada seguinte, ficava preso a pensar que errei e não consigo. E aquilo que ele não ia conseguir levar para casa, não é? E isto pode-se multiplicar por N, já para não falar naquilo que depois é a gestão da vida relacional, amorosa, que também é outro filme. E que determina, obviamente, depois a performance de cada um deles. Então, dos atletas ali dos 16, 17 para cima, muito. A questão familiar, a questão relacional, amorosa, vamos chamar-lhe assim, a parte mais afetiva, a questão da carreira, da gestão de carreira. Não estou a falar das escolhas de clubes, mas de algumas opções de carreira. Por exemplo, lembro-me, em alguns momentos, a questão de ficar, de ir para fora, enquanto profissionais, enquanto séniores, por exemplo, a questão do fim da carreira, a transição para outra profissão, para a vida ativa, pós-futebol. Isso são tudo dimensões, por exemplo, onde eu senti que ajudei bastante atletas, diretamente. Treinadores, por exemplo, todos os processos de tomada de decisão,
quando eu estou numa equipa técnica, eu estou envolvido nos processos de tomada de decisão, por exemplo. E a quem é que os jogadores recorrem numa equipa? É ao treinador ou é ao psicólogo quando existem esses problemas? Ou não recorrem e são vocês, quer o treinador... Eu acho que há para todos os gostos. É, não é? É, porque há atletas que a relação... Eu vou-lhe dar só este exemplo. A minha intervenção é direta ou indireta e tenho muitos momentos onde a intervenção é indireta via fisioterapeuta. A relação está criada com o Está mais fisioterapeuta. próximo, não é? E então, aquilo que eu faço é tentar aproveitar a relação que está mais sólida e se a Cecília for um atleta e a relação for com o Diamantino, que é fisioterapeuta, eu ajudo muito a Cecília através do Diamantino. E discuto o caso Cecília com o Diamantino, para o Diamantino conseguir intervir na forma como pensa, na forma como relativiza, como gera emoções, etc. Mas pode acontecer que essa pessoa seja um treinador adjunto. Pode acontecer que essa pessoa seja um dirigente. É mais raro, mas acontece. Mas acontece frequentemente, por exemplo, com fisioterapeutas e com treinadores adjuntos. Frequentemente. E muitas vezes o meu trabalho é através dessas pessoas. Diamantino, como é que é gerir isto ou quando um jogador aborda diretamente o míster? Não é? Depende do tipo de problema. O conhecimento que eu tenho, na maioria das vezes, o problema pessoal, ou seja, o problema de casa, normalmente o jogador esconde do treinador. Sim. Se tiver o psicólogo no clube, vai direto ao psicólogo Ou adjunto, ou fisioterapeuta. Sim. Raramente, a não sei que seja um jogador que já tenha sido jogador desse treinador em vários clubes, já se conhece há muitos anos, tenho alguma relação Mas próxima. na sua opinião, porquê? Porque não há proximidade entre o treinador e os porque jogadores? Eu julgo que seja para o jogador pensar que ao transportar este problema e ao declará-lo ao treinador... Pode ficar fora das escolhas. Poderá o treinador vir a pensar que ele não estará em condições de ter o rendimento... Julgas bem. Não é? Julgas é bem. mesmo isso. Sim. E, portanto, o jogador tende sempre a escolher outras pessoas que não o treinador, porque essas pessoas não o vão prejudicar. O treinador, indiretamente, pode prejudicá-lo ao pensar que ele não vai ter o rendimento e então não jogas enquanto não estiveres bem. E, portanto, este tipo de gestão, ou por outro, este tipo de aproximação aos treinadores é raro. Os problemas mais técnicos, e sim. Claro. Os jogadores chegarem ao pé do treinador, perguntar porque é que não joga, ou o que é que não está a fazer bem, ou o que é que pode melhorar, como é que pode melhorar a sua performance. Eu até diria que, não sei se podemos fazer esta Podem, interação. claro, sim. Eu acho, Até acho que é muito melhor assim. Os atletas sabem se posicionar nesta matéria, sabem se posicionar muito bem, sabem o que é que podem e não podem falar com o treinador principal. E eu acho que esta gestão é uma gestão tão intuitiva que já ninguém acha estranho nem leva a mal. Um treinador principal não leva a mal que o atleta não fale com ele. Claro. E o atleta já não acha estranho que um treinador principal não lhe passe cartão. Portanto, é uma coisa normal. No contexto do futebol, da cultura do futebol... Porque eles sabem exatamente onde ir e onde buscar... Os papéis estão muito claros, sim. Os papéis estão muito claros. E que não é igual a outras modalidades, ok? Eu trabalho com atletas individuais de outras modalidades. É diferente um atleta que não tem um trabalho em equipa e um... Não, mas mesmo nas equipas. também. Hoje, no basquetebol, por exemplo, isto é um bocadinho diferente. Nem todas as equipas são iguais, como é evidente, mas a cultura do basquetebol, por exemplo, é bastante mais aberta a este nível e a conversa com o mister, neste caso o coach, é uma coisa muito mais... É uma conversa muito mais aberta. Direta também, não é? E direta do que, por exemplo, acontece no futebol. Pedro, para centrarmos depois noutro tema que eu também gostaria de aflorar, já sentiu alguma vez, ou sente frequentemente, que os treinadores passam a abordar determinadas situações com os jogadores de forma diferente depois do seu trabalho e depois das conversas que têm com eles, ou não? Dos conversas que os atletas que o Pedro tem com os atletas e com o próprio treinador. Eu acho que o trabalho é tão integrado que, honestamente, eu faço esta pergunta nem me porque consigo perceber. Os jogadores não são todos iguais. Têm cada um as suas características, a sua personalidade, a sua forma de estar, a sua cultura, porque cada vez mais as equipas têm jogadores de países completamente dispares. E a minha pergunta é, se já sentiu que, antigamente, a ideia que nós tínhamos, corrijam-me se estiver errado, é que o treinador acabava por falar de igual praticamente para todos, não é? Ou tratar de igual todos. Agora não é bem assim. E quando eu digo antigamente é já há muitos anos. É que eu iria dizer isso, é que eu trabalho há 30 e isso já não é há muitos anos. Não. E eu diria que os atletas, cada caso é claramente um caso, sendo que a cultura do futebol, eu diria que tem práticas muito
muito iguais em vários sítios. Portanto, desde que saí do Benfica, tive experiências também fora de Portugal e as coisas não variam muito, mesmo só com atletas de outras nacionalidades ou com mais atletas de outra nacionalidade que não portuguesa. Portanto, há algumas dimensões que são culturais no futebol, este ligeiro afastamento do treinador principal, por exemplo, os pequenos grupos dentro do balneário, e eu diria que muitas destas coisas são muito normais neste contexto. Da mesma maneira, no que diz respeito à minha profissão, sempre foi e sempre vai ser, na minha opinião, há atletas que encaram a dimensão psicológica como mais uma das dimensões para otimizar o seu funcionamento e, portanto, falar com um profissional da minha área é uma coisa normal, mas tem atletas que, para eu falar com eles, e até mesmo que sentindo necessidade, é quase tipo, parece que estamos num jogo de espionagem. Foge, tipo assim, então daqui um bocadinho ali, daquele lado, quase que às escondidas. Eu no futebol profissional, quantas e quantas vezes não tive que fazer sessões em casa dos atletas. Porque para os atletas, alguns atletas, a questão de falarmos em público não funcionava. É um estigma para eles. É um estigma, sim. Mas, por outro lado, tinha atletas que trabalharam comigo desde a formação, alguns deles bastante conhecidos, que falávamos no corredor e os colegas passavam e diziam aquela frase clássica: trate, doutor, que esse está a precisar. E este tipo de coisas é muito normal, claro. E já ninguém leva... Ninguém me liga muito a este assunto. Quer dizer, verdadeiramente, eu acho que, dependendo daquilo que foi a experiência na base, na área da formação, eu acho que vem muito daí depois a abertura com que se encara o meu papel. Eu tenho atletas, por exemplo, que vêm da América do Sul, onde a existência de psicólogos na formação é muito normal. Eu sempre tive mais à vontade, por exemplo, no futebol profissional, a trabalhar com os sul-americanos do que, por exemplo, com os europeus. É muito curioso, porque na América do Sul, de uma forma genérica... pensaríamos que seria o contrário, não é? Mas não, porque há uma influência americana, que tem muito esta tradição, portanto, isto tem raízes históricas ao nível desportivo, claro. E isso foi um bocadinho importado por muitos desses países, e essa experiência na formação, por exemplo, em muitos clubes de atletas que vêm para o Benfica, nas suas estruturas de base, quando eram atletas jovens, tiveram estas figuras com eles e, portanto, como tinham fisioterapeuta, como tinham outros profissionais, e, portanto, quando chega um clube grande como o Benfica, ter alguém desta área não foi assim uma coisa muito estranha. Ao contrário, por exemplo, de alguns atletas, vou dar um exemplo oposto, por exemplo, atletas da área de leste, da Europa de Leste, até pelas suas características, tendencialmente olham assim de uma forma mais desconfiada para quase todos os processos, têm mais dificuldade. Outro detalhe curioso, os africanos tendem a procurar bastante. É muito engraçado. E estou a dizer aspectos que têm a ver com a minha experiência, claro. Não é? E eu diria que tem estas três dimensões. Os portugueses, depende se já tiveram boas ou más experiências. Acho que é a minha resposta genérica para este assunto. Politicamente correta. É verdadeira. É verdadeira. Muito bem. Depende das experiências que tiveram, claramente. Imagino, há ainda dois assuntos que eu gostaria de aflorar convosco. Um deles tem a ver com a liderança no balneário, ou com as lideranças. Porque às vezes, como o Pedro disse há pouco, há grupos de jogadores que influenciam e determinam o comportamento de outros jogadores. E esses grupos sempre houve e sempre vai haver. Há pouco, quando falavam nos diferentes estados no balneário, há uma coisa, das várias culturas que existem nos balneários, há uma coisa que nós dizemos sempre, que toda a gente já ouviu falar neste palavrão, que é o futebol tem uma linguagem universal. E, portanto, chega um jogador da América do Sul, chega da África, chega dos países de leste, passado 3 dias, 4 dias, 5 dias, está completamente integrado. Mas quando há mais do que um grupo, agora, há rivalidades nesses grupos, em termos de liderança, em termos de quem é que domina? Em termos de liderança não há. Em termos de liderança não há, porque ela, pelo menos quando eu jogava, era bem específica. Nós sabíamos quem eram os capitães, os 3 capitães de equipa, que eram definidos pelo próprio clube, na altura, no Benfica. Hoje já não é assim, mas na altura eram os jogadores mais antigos. Até há pouco tempo foi assim, até há uns anos atrás, eram os jogadores mais antigos. É claro que muitas vezes isto hoje não me parece muito correto, na altura parecia, hoje já não, porque há jogadores que não têm características de liderança. O carisma que é preciso. E não têm esse tal carisma. E essa liderança é exercida de várias formas, ou por aquilo que o jogador joga, pela sua presença no campo, a maneira como se comporta no balneário, nas viagens, muitas vezes o tom de voz. Há vários tipos de liderança que os jogadores aceitam bem. Há outros que não aceitam tão bem quando percebem que
ou é por isto, ou é por aquilo, ou porque é jogador do treinador, ou porque... Depois há sempre E um ou aí- outro jogador que são considerados, entre aspas, os bobos da corte, não é? E que, Sim, que isso o grupo sempre acaba houve por... também. o grupo sempre acaba houve por... aquilo que nós chamávamos os palhaços. Mas esta coisa, quando as coisas estão bem definidas e os objetivos estão bem definidos, não há problema nenhum. Eu, por exemplo, quando cheguei ao Benfica, em 1977, tinha... Meia dúzia de anos. Sim, meio dúzia de anos. Tinha 17 anos na altura, vindo do Vitória de Setúbal, embora fosse júnior, mas vim para os séniores do Benfica, havia duas cabines, que nós chamávamos a cabine da Coca-Cola e a cabine dos Cobras. A cabine dos Cobras, que era a cabine dos jogadores já com senadores. estatuto, dos senadores. E havia ou a cabine da Laranjinha, ou a cabine da Coca-Cola, conforme chamavam, que era aqueles que iam chegando de novo, ou aqueles que não eram titulares, ou que não tinham ainda esse estatuto não tinham atingido esse estatuto, muitos depois vieram a atingir. Depois as cabines também acabaram as duas e passámos todos a conviver na mesma cabine espaço, quando claro. o estádio foi remodelado. Mas até aí havia essa separação de quem era quem e de quem não era quem ainda. E, portanto, a mim ninguém levava a mal, porque o objetivo era comum. Agora, os grupos, sempre houve grupos, mas não, as pessoas muitas vezes entendem, não é que não exista, se calhar até existe, mas entendem mal. Grupos há sempre uma simpatia mais por aquele, Por um ou por por outro, ou outro. por isto ou por aquilo, ou porque ao domingo, quando acabam os jogos, até as esposas que estão no camarote a ver os jogos com os filhos travam conhecimentos também e Claro. depois dá... Há questões culturais, inclusive. Questões culturais, portanto, há Afinidades variedíssimas culturais. coisas. Portanto, rejeitam aquela ideia de que Não, um balneário pode destruir uma equipa técnica. Não, se quiser pode, mas isso não acontece. quiser pode, mas não faz. Se quiser pode, mas não faz. Porque ao fim e ao cabo todos vão ser prejudicados. Claro, eles próprios também, Claro. como é óbvio. Pedro, no seu trabalho, sentiu de alguma forma que estes grupos que existem e estas lideranças que existem no balneário, não digo liderança, mas digo lideranças, porque há várias, podem condicionar e prejudicar o trabalho que se faz no dia-a-dia? Eu diria que poder pode sempre, não é? Agora, eu diria que os treinadores estão cada vez mais preparados e mais bem preparados para perceber várias dimensões, inclusive a dimensão mental, esta dimensão mais de liderança. E muitas vezes, eu, enfim, nos anos que tive no futebol profissional, vi os treinadores usarem exatamente as fações ou os subgrupos que estavam dentro do grande grupo como forma de gerir o grupo. Por exemplo, é normal que os hispânicos se juntem mais, que os brasileiros se juntem mais, que os portugueses se juntem mais, que muitas das vezes, enfim, outras nacionalidades de leste, não tanto. Muitas das vezes esses acabam por estar um bocadinho mais Em cada um dos tresmalhados. grupos, sim. Ou mais tresmalhados. Mas, tipicamente, por exemplo, estes três grandes grupos são grupos que tipicamente costumam aparecer, por exemplo, nos júniores, lembro os subgrupos de africanos, os brasileiros, os portugueses do norte, por exemplo, isto acontecia muitas vezes e muitas das vezes os treinadores o que faziam era tentar identificar nesses subgrupos líderes e usarem esses líderes como forma de comunicar e de gerir esses subgrupos, que é uma forma, diria, muito inteligente de gerir o grande grupo. Claro. Porque nós estamos a falar de gerir 30 pessoas com um ego, ou seja, pessoas que têm objetivos muito claros 30 para si pessoas, próprios. fora os dirigentes, fora os responsáveis, Não, fora a comunicação social, Não, fora todas as pessoas que estão à volta de cada um dos 30. Claro, claro, Porque, claro. porque gerir uma equipa de futebol profissional, eu costumo dizer que é quase como gerir uma holding, porque cada jogador é uma empresa. Claro. E, portanto, aquilo é gerir uma holding. E, portanto, gerir uma holding não é uma coisa de gerir uma empresa familiar. Não é a mesma coisa. E é uma dimensão muito, muito diferente. E é que ali, desculpa lá interromper, mas é que ali só, dos 30 só podem jogar 11. Pois. Sim. E, portanto, todos querem jogar. Uma holding da qual o treinador principal tem que tomar decisões que afetam a vida de cada uma das empresas, vamos chamar-lhe assim. E, portanto, eu estou-lhe a chamar assim, não é completamente ao calhas, é porque verdadeiramente no futebol profissional cada jogador é de facto uma empresa e uma empresa bastante lucrativa. Portanto, todas as pessoas que estão à volta de cada jogador influenciam muito esse jogador. E o treinador, quando gera, tem que gerir várias coisas. Não só aquilo que é a gestão individual, porque no fim do dia cada um é uma pessoa e a forma como o treinador se dirigir a essa pessoa vai contar bastante, mas depois há uma dimensão que é tática, digamos assim, na gestão, na liderança do treinador. E quando uma equipa tem um jogador com um ego do tamanho do mundo, com a grande vedeta, que tem a mania que manda em tudo e todos? Os jogadores percebem. Se ele resolver.
O problema é se ele quer ter esse ego e não resolve. Porque se resolver, os jogadores até aceitam bem. Ninguém vai dizer nada ao Cristiano. Se o Cristiano marcar, a equipa tiver aos 89, aos 90 minutos empatado, e o Cristiano chega e resolve. Ou o Messi. Mas esses são jogadores raros. E, portanto, os jogadores também percebem, dentro da cabine, percebem o estatuto de cada um. Isso é como todos nós julgarmos dentro da cabine que podemos jogar, mas no fundo, quando chegamos a casa à noite, pensamos assim, eu até nem joguei porque aquele é melhor que eu. Mas lá... Este espaço individual eu tenho com os atletas. Com os atletas que confiam em mim, eu tenho muito este espaço individual. E essa verdade, que não é contada a ninguém, é contada a eles próprios, não é? Os atletas têm noção da sua... A maior parte dos atletas têm limitação, entre aspas, não é? Daquilo que são os seus aspectos positivos, os seus aspectos menos positivos. Mas é evidente que depois estão num contexto público e não podem expor essa fragilidade. E inclusive o contexto cilindra a exposição da fragilidade, não é? E não é o contrário, fácil... as grandes vedetas, como é que um psicólogo lida com um jogador que é uma vedeta, e o Pedro certamente já lhe passaram pelas mãos, desculpa a expressão, várias vedetas, já trabalhou com várias. Como é que se lida com isso? Como é que se lida numa equipa de futebol, porque não é uma modalidade individual, mas tem um jogador que se destaca? Sim. Eu lido como pessoa, não é? E, portanto, para mim, se ele é bom ou mau, ele tem... Mesmo que tenha o tal mau feitio de vedeta. Há de ter uma fragilidade qualquer e eu de certeza que vou conseguir tocar e é por aí que eu vou. Mas num treinador, por exemplo, muitas das vezes a forma mais eficaz é mostrar comportamentos. E aí o vídeo é um grande aliado do treinador porque mostra o comportamento ao atleta e por muito que ele diga que fez, se o treinador mostrar que não fez, aquilo não há... Está ali. Quanto a factos, não há argumentos. Se bem que alguns, mesmo depois de verem, acham que o vídeo está errado. Mas isso já é outra conversa, não é? E, portanto, algumas vezes, eu estou a brincar, mas estou a sério, às vezes temos situações muito difíceis para gerir, porque temos atletas que têm alguma incapacidade de aceitar que, de facto, aquilo que está a acontecer é por culpa deles próprios. E, portanto, a dimensão da culpa ser sempre alheia é algo que às vezes acontece. Mas, efetivamente, a gestão via comportamento, mostrar o comportamento, ajuda bastante. E o jogador aceita. Eu estou-me a lembrar, eu gosto de factos para... Sim. Para transmitir... Gostamos todos de exemplos, dos factos quando os podemos contar, claro. Eu, por exemplo... Mas o vídeo, no caso do treino desportivo, do desporto, o vídeo é uma coisa que nós não temos na vida. Nós não podemos chamar o atleta, chamar o colaborador, venha cá, vou-lhe mostrar aqui. Por exemplo, aqui o cameraman diz assim, fez uma asneira, por acaso podemos mostrar. Mas acabou, também, no seu caso também podemos mostrar. Mas num colaborador qualquer que está a trabalhar, eu não tenho o vídeo para mostrar o comportamento dele. Claro. E nós no desporto temos essa componente. E essa componente ajuda muito a gerir comportamentos, por exemplo. Sim, e na altura, ainda que não havia estas novas tecnologias, já havia VHS. E por acaso até houve um colega meu, um treinador, filmou durante uma semana para lhe poder mostrar precisamente que ele fazia aquilo ou por outra, que não fazia aquilo que julgava que fazia. E depois ele aceitou perfeitamente. E comigo passou-se. Há várias maneiras de gerir e de ser líder. Eu vou-me referir, por exemplo, novamente a Eriksson, que eu acho que foi, se calhar não, na minha opinião foi e é ainda o melhor treinador que passou pelo Benfica. Eu era titular, um dia lesionei-me, acho que no pé, e tive um jogo ou dois sem jogar. E há outro jogador, que eu não vou dizer o nome, que passou a jogar. E o treinador, o Eriksson, percebeu que eu nos treinos... como já estava bom e já estava apto clinicamente para poder voltar a jogar, eu achava que deveria ter entrado logo. E o treinador não entendeu assim, mas eu entendia que devia de ser assim, então tentei demonstrar nos treinos que estava aborrecido e que não estava contente com a decisão dele. Ele, ao perceber-se disso, eu podia contar N histórias deste tipo do Eriksson. Há quem goste de gritar, há quem goste de insultar os jogadores, há quem goste de dar espetáculo nos bancos. O Eriksson tinha a mesma eficácia, ou muito maior eficácia, não fazendo nada disso. Mas isso são gostos. E então o Eriksson chegou perto de mim e perguntou-me porque é que eu não estava a treinar bem. Ou porque é que não estava a treinar como antes da lesão. E eu disse, não estou a treinar porque eu já estou completamente curado e estou a perceber que não vou jogar novamente. Ele assim, não vai jogar se não quiser. Se treinar como treinava antes da lesão, vai jogar de certeza absoluta. Claro. E eu aceitei aquilo perfeitamente, porque percebi, como todos os jogadores percebem ao fim e ao cabo,
Percebi que ele tinha toda a razão. Eu podia ter falado com ele, podia ter dito, mas não, queria demonstrar no treino, não treinando. E, portanto, os jogadores normalmente, quando os treinadores estão corretos e respeitam o jogador, aceitam. O problema é quando os jogadores também sentem que as coisas não são assim. E há muitos casos também. Claro, que nós... Quando o treinador é direto nas abordagens, eu acho que tende a melhorar muito a relação e estes aspectos da gestão destas zonas mais cinzentas, mais estranhas que acontecem no dia-a-dia de uma equipa, acabam por ser mais facilmente resolvidas porque o próprio treinador, no balneário, confronta. Confronta, diz, observa, mostra, e esse tipo de linguagem é uma linguagem que os atletas aceitam. Muito bem. Pedro Almeida, Diamantino, eu adoraria continuar aqui a conversar convosco, mas não podemos monopolizar mais este tempo e este espaço. O tempo voa, já passámos do nosso tempo, mas foi um gosto enorme ter estado convosco aqui. Muito obrigada. Muito mais haveria para dizer. Quem sabe, numa outra oportunidade, poderemos continuar a aflorar este tema. Futebol, gestão de balneário, foi disso que falámos neste painel. Até à próxima.